A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Eu pensava que meu lar estava sobre rocha firme, mas a descoberta de uma traição jogou meu mundo no abismo, abalando cada fibra da minha fé e ameaçando arrancar o chão debaixo dos meus pés. Você já sentiu a dor de ver tudo o que construiu desmoronar em um instante, sem saber como continuar? Se essa obra falar com o teu coração, fica ouvindo até o fim. Nosso lar, uma casinha alugada, singela e sempre cheia do cheiro de café fresco e do riso dos nossos filhos, parecia um pedaço do céu na terra. Eu e meu esposo havíamos construído cada tijolo dessa união com oração e dedicação, firmados na palavra de Deus. Ele, um homem que eu via como pilar, presente em cada reunião de jovens e menores, sempre disposto a ajudar a irmandade na casa de oração. Eu mesma, envolvida com a obra da piedade, sentia que nossa vida era um testemunho vivo do cuidado do Senhor. Lembro-me de tantas noites em que orávamos de joelhos na sala, com os filhos já dormindo, pedindo a Deus que guardasse nosso lar e os nossos passos. Naqueles momentos, sentia uma paz que preenchia cada canto da nossa morada, uma certeza inabalável de que a bênção do Altíssimo repousava sobre nós. Nossos dias eram repletos da simplicidade de uma família que ama a Deus. A alegria das crianças correndo pela sala, o som da orquestra ensaiando na casa de oração que chegava até nossa rua nos dias de ensaio, os momentos de comunhão com a Irmandade. Cada refeição, cada louvor cantado junto com o inário aberto, parecia confirmar que Deus havia selado nossa união, nos escolhendo para sermos uma família em seus caminhos. Meu esposo sempre foi aquele que me inspirava, com sua dedicação, seu carinho e a aparente retidão em todas as coisas. Eu confiava nele plenamente, como em um rochedo, e nunca, em meus piores pesadelos, imaginei que algo pudesse abalar aquela estrutura que eu considerava inabalável. Nosso casamento, embora sem a formalidade de uma cerimônia na igreja, foi abençoado por Deus e concretizado no cartório, com a certeza de que era a vontade do Senhor. Porém, com o tempo, uma sombra sutil começou a espreitar pelos cantos da nossa alegria. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis a princípio, começaram a surgir. Ele chegava mais tarde do trabalho, o telefone se tornou um companheiro constante e as desculpas, antes esporádicas, tornaram-se mais frequentes. Eu tentava ignorar, atribuir ao estresse do dia a dia a pressão financeira de manter nosso aluguel e as despesas da família em ordem. A oração se tornava um refúgio, mas as palavras pareciam se prender na minha garganta, sufocadas por uma angústia que eu não conseguia nomear. Uma sensação fria e incômoda começou a se instalar no meu peito, um pressentimento que a minha alma tentava desesperadamente reprimir. Eu me forçava a crer que tudo estava bem, que era apenas a minha imaginação, que a confiança que eu tinha em Deus e em meu esposo não poderia ser abalada por meros sentimentos. Até que veio a noite que virou meu mundo de ponta cabeça. Ele estava dormindo ao meu lado, e o brilho fraco do celular dele, que vibrava silenciosamente na cômoda, me chamou a atenção. Um impulso incontrolável me fez estender a mão. As mensagens que li naquele aparelho, sob a luz difusa do abajur, foram como golpes precisos e brutais em meu coração. Cada palavra era uma facada, cada foto uma hemorragia. Meu corpo gelou, o ar faltou nos meus pulmões. O cheiro de café da manhã parecia uma memória distante. As paredes da nossa casinha, antes tão acolhedoras, pareciam se fechar sobre mim, transformando o lar abençoado em uma prisão de dor e desespero. Naquele instante, não era apenas o meu coração que se partia, mas toda a estrutura da minha fé e da minha vida desabava em ruínas. Eu senti o chão da nossa casa, aquele que eu pensava ser firme, sumir sob meus pés. Era como se a rocha que eu cria ser inabalável tivesse se pulverizado, e eu estava caindo num abismo sem fim, sem saber se um dia encontraria o fundo. Meu corpo tremia incontrolavelmente, um choro mudo rasgava minha garganta, e eu só conseguia sussurrar, em meio ao pavor e à dor: Senhor, o que será de mim? O que será do meu lar? Nossa vida, por fora, era um testemunho vivo da promessa de Deus para um lar edificado na rocha. Eu me recordo das manhãs, o cheiro do café se misturando com o som do inário sendo folheado, meu esposo lendo um salmo antes de sairmos para nossos afazeres.
Ele, como cooperador na casa de oração, tinha uma rotina de muito zelo e dedicação à obra, e eu, em casa, cuidava de tudo com carinho, buscando sempre sustentar nosso lar em oração. Nossos filhos cresciam vendo essa imagem de união e fé, participando da reunião de jovens e menores, louvando a Deus na orquestra. Era como se tivéssemos blindado nosso cantinho das adversidades do mundo, acreditando que a base que havíamos construído jamais se abalaria. A paz de Deus permeava nosso ambiente e eu sentia uma segurança imensa em saber que a nossa família é uma das muitas que glorificavam a Deus na Irmandade, sempre disposta a servir, a acolher, a participar das obras da piedade com um coração contrito e grato. Eu orava incessantemente por meu esposo, pelos nossos filhos, pela nossa união. A palavra de Deus era a bússola que guiava cada decisão, e o culto oficial na casa de oração era o nosso porto de renovação, onde a alma se enchia da presença divina. Eu amava aquela rotina de fé, de entrega, de ver a mão de Deus em cada pequeno detalhe. Contudo, como uma pequena fresta numa parede sólida, comecei a sentir um ar gélido, uma mudança quase imperceptível. Pequenos detalhes, gestos que antes eram naturais, começaram a faltar. O olhar dele parecia distante, por vezes perdido em pensamentos que não compartilhava. Aquele silêncio que antes era companheirismo começou a ganhar um novo peso, uma barreira invisível se erguendo entre nós, por mais que eu tentasse derrubá-la com o meu amor e a minha oração. Eu tentava justificar em minha mente, é o peso da obra, as preocupações da vida. Mas uma pontada de angústia começava a perfurar minha alma, um pressentimento que eu lutava para calar. Havia momentos em que eu o pegava com o celular nas mãos, a tela virada de forma brusca para baixo ao perceber minha presença. Ou uma mensagem que vinha em horários estranhos, seguida de um sorriso forçado. Eu, que sempre fui transparente, comecei a sentir que havia algo guardado, algo que ele não queria que eu visse, algo que ele não queria que eu soubesse. E essa suspeita, por mais que eu tentasse sufocá-la com a fé, com os hinos, com as promessas da palavra, crescia silenciosamente, como uma erva daninha que brota no jardim mais bem cuidado, ameaçando a beleza e a paz que tanto prezávamos. Eu não queria acreditar que aquela família que eu tanto amava, que para todos era um exemplo, estava começando a rachar por dentro, bem onde eu menos esperava. Eu sentia uma ausência, uma espécie de eco vazio pelos cômodos de nosso lar, mesmo quando meu esposo estava fisicamente presente. Os olhos dele, antes tão fixos em mim e nas crianças, agora pareciam carregar o peso de um mundo de responsabilidades que eu mal alcançava. Ele falava de metas audaciosas, de um futuro mais seguro, de nos dar o conforto que, segundo ele, merecíamos. Eu via o cansaço em suas feições, o esforço que dedicava a cada viagem desgastante, a cada hora extra que consumia suas noites e nossos momentos. Meu coração se apertava em uma mistura de admiração por sua dedicação e, confesso, uma crescente solidão que teimava em se instalar. Ele repetia que tudo aquilo era por nós, um sacrifício nobre para nos dar uma vida mais plena, e eu, com a fé que me sustentava, buscava compreender e apoiar com todas as minhas forças. Orei tantas vezes para que Deus o fortalecesse em sua jornada, para que abençoasse seu trabalho e mantivesse a chama do nosso amor e da nossa união acesa. No fundo, eu acreditava que essa fase de intensa luta passaria, que a bonança viria depois da tempestade de trabalho e que teríamos de volta a paz e a presença que tanto me faziam falta. Mas, como a semente lançada em terra fértil, aquele anseio por mais conforto, mais segurança, mais tempo, começou a germinar de uma forma que eu jamais poderia prever. Lembro-me vividamente de uma noite fria e silenciosa, a luz suave da luminária no canto da sala contrastando com a escuridão lá fora, e o som abafado do vento. Ele chegou mais tarde do que o costumeiro, o semblante ainda carregado pelo dia exaustivo, mas com um brilho inquieto e uma euforia contida nos olhos que eu não via há muito tempo. Sentou-se ao meu lado no sofá, pegou minha mão e sua voz, embora baixa, carregava uma energia vibrante. Falou de um colega de trabalho, de uma oportunidade de investimento que ele havia conhecido, algo que prometia um retorno extraordinário em um tempo surpreendentemente curto.
Disse que era algo diferente, que não envolvia os métodos tradicionais de seu emprego, mas que, se desse certo, resolveria muitas das nossas preocupações financeiras e, o que mais me tocou, permitiria que ele tivesse mais tempo para a família, para a casa de oração, para nós. Aquele era o caminho, segundo ele, para alcançar o conforto tão almejado de uma forma mais rápida, sem tantos sacrifícios de tempo e de ausência que tanto nos pesavam. Meu coração, que vinha sentindo o peso daquela solidão silenciosa, acendeu uma fagulha de esperança quase desesperada. A ideia de tê-lo mais perto, de reaver a plenitude de nosso convívio, era um bálsamo para minha alma cansada. Ele pegou o celular e me mostrou rapidamente alguns gráficos complexos, algumas mensagens de um grupo que pareciam celebrar sucessos, testemunhos de outras pessoas que, segundo ele, já estavam colhendo frutos abundantes. Tudo parecia tão promissor, tão bem intencionado, apresentado com uma convicção que dissipava minhas primeiras e tênues reservas. Eu, que sempre fui de confiar, de ver o melhor nas pessoas e especialmente nele, meu companheiro de jornada, não enxerguei maldade alguma. Apenas o desejo sincero de um esposo em proporcionar o melhor para seu lar, de aliviar o fardo da vida, de nos ver prosperar e finalmente ter paz. Aquele era o primeiro passo, a pequena brecha, o deslize que, disfarçado de nobreza e amor familiar, começaria a tecer uma teia de ilusões e enganos. Eu não sabia, mas naquele momento, a semente da angústia, do desassossego e de uma dor inimaginável começava a ser plantada no solo sagrado de nossa confiança, uma ferida profunda que só a poderosa mão de Deus, mais tarde, com muita oração e súplicas, poderia curar e restaurar. Se essa obra fala com o teu coração, fica ouvindo até o fim para ver a grandeza do que Deus ainda pode e quer fazer. Os meses se arrastavam como um peso sobre mim, cada dia mais pesado que o anterior. As viagens dele não eram mais apenas compromissos de trabalho, eram lacunas em nossa vida, preenchidas por silêncios e perguntas sem resposta. Eu ouvia chegar em casa com os olhos vermelhos de cansaço, mas havia algo mais, um brilho fugidio que eu não conseguia decifrar, uma inquietude que parecia habitá-lo. Os telefonemas, antes longos e cheios de detalhes, agora se resumiam a poucas palavras, quase monossilábicas, ditas rapidamente, como se não quisesse ser ouvido. A intimidade, aquela conexão que nos fazia um só, esvaía-se como água entre os dedos, e eu senti o chão sob meus pés afundar um pouco a cada dia. Minha casa, antes um porto seguro, transformou-se em um palco onde eu performava a esposa feliz e o lar abençoado para quem quer que nos visitasse ou nos encontrasse na casa de oração. Eu me dedicava com redobrado fervor à obra de Deus, participava de todas as reuniões de jovens e menores, ajudava na obra da piedade com um sorriso no rosto, como se, ao multiplicar meu serviço, eu pudesse de alguma forma compensar a rachadura que sentia em meu próprio matrimônio. Minha presença na comum era impecável, meu véu sempre posto com decência, minha voz no inário firme e afinada. Mas por trás daquela máscara de normalidade, a angústia era um nó constante em minha garganta, sufocando-me a cada respirar. As noites eram aterrorizantes. Deitava ao lado dele sentindo um abismo entre nós, mesmo com nossos corpos próximos. O sono fugia, substituído por horas e horas olhando para o teto escuro, enquanto minha mente repassava cada detalhe, cada palavra, cada olhar. Pequenos fragmentos de conversas telefônicas sussurradas no corredor começavam a se juntar na minha mente. Contas de celular com números desconhecidos, extratos bancários com saques incomuns, despesas que ele não conseguia justificar e meu coração se apertava. Eu tentava achar uma lógica, uma explicação plausível, mas a realidade parecia mais cruel a cada nova evidência silenciosa. Aquela opressão na alma crescia, uma tristeza de morte que me fazia sentir como se estivesse andando por um vale de sombras, sozinha. O cansaço físico era enorme e eu me sentia mais irritada, com a paciência curta até com as crianças, que eram o meu maior consolo. Via os irmãos da mocidade animados para os ensaios da orquestra e reuniões, e sentia um desejo profundo de fazer parte daquela alegria, mas minhas energias se esgotavam em manter a fachada.
Comecei a recusar convites para jantares na casa de outros irmãos ou para um café após o culto, inventando desculpas esfarrapadas, pois sentia que minha máscara não aguentaria um escrutínio mais próximo. A culpa, mesmo por algo que eu não tinha cometido, parecia me consumir por dentro, como um veneno lento que roubava minha paz. Só que o pior ainda não tinha aparecido. Os segredos, como ervas daninhas, estavam crescendo no silêncio do meu lar, sufocando tudo de bom que havia. Naquela noite, enquanto ele dormia um sono pesado, fui beber água na cozinha. A luz fraca da madrugada se esgueirava pela janela e, ao passar pela sala, vi o celular dele sobre a mesa, com a tela acesa, exibindo uma mensagem que me gelou até os ossos. Aquele véu, que antes representava minha entrega e minha pureza diante de Deus nas casas de oração, agora estava encharcado, pesado de lágrimas amargas. Eu não conseguia mais respirar. Cada inspiração era um espinho. O chão frio da sala parecia me engolir, e as paredes daquele lar que um dia foi refúgio, agora eram muros que me esmagavam. O bilhete, amassado em minha mão, queimava como fogo. Era a confirmação de tudo que meu coração, em sua mais profunda inocência, relutava em crer. A cada batida do meu próprio coração, eu sentia um estalo, como se a vida estivesse se partindo dentro de mim em 1000 pedaços minúsculos. Eu tentei me reerguer, mas minhas pernas não respondiam. Meu corpo inteiro tremia, um tremor incontrolável que vinha da alma e se espalhava pelas pontas dos meus dedos. Eu queria gritar, queria chorar alto, queria que o mundo parasse, mas a voz não vinha. Só um engasgo seco na garganta e um choro abafado que eu tentava esconder, mesmo estando sozinha. O medo de ser descoberta, o medo do que viria depois, era quase tão grande quanto a dor da traição em si. Eu olhava para os retratos de família na estante, para o meu sorriso naquele dia de alegria no cartório, para os rostos inocentes dos nossos filhos, e cada imagem era um golpe. Como eu explicaria isso a eles? Como eu olharia para a irmandade, para as irmãs que sempre me viram com um lar edificado na rocha? Naquela noite, quando a porta de entrada se abriu e eu ouvi seus passos se aproximando, meu coração disparou de um jeito que nunca imaginei ser possível. Eu senti um frio na barriga, uma angústia que subia pela garganta e apertava meu peito. A luz da sala se acendeu e ali, no limiar da porta, ele estava. O rosto que eu amava, o homem com quem eu havia sonhado envelhecer. Mas naquele momento, eu não via mais o brilho nos olhos, apenas uma sombra pesada que já estava ali há tempo e eu, na minha ingenuidade, havia ignorado. Eu não disse nada, mas meus olhos, marejados e inchados, já gritavam a verdade que eu havia descoberto. Aquele olhar de decepção, não apenas o meu por ele, mas o meu por mim mesma, por não ter percebido, por ter construído um castelo de sonhos sobre um chão que se revelava movediço. As palavras vieram em um sussurro rouco, quase inaudível, mas carregado de todo o peso da minha alma destroçada. Por quê? O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que já ouvi na vida. Quebrou algo dentro de mim. Eu vi em seus olhos a culpa, o constrangimento, a confissão tácita. E naquele instante, todo o meu mundo desabou de vez. Não havia mais chão, apenas um abismo escuro e frio. A dor não era apenas por ele ou por mim, mas por tudo que havíamos construído. Pelos anos de oração, pelas promessas feitas a Deus, pela fé inabalável que eu cria ter em meu lar. Naquela hora, eu senti que Deus havia se afastado, que minha oração não alcançava mais o céu, que o meu véu, tão sagrado, havia se tornado um peso insuportável, uma lembrança constante da vergonha que eu sentia. Eu me encolhi ainda mais, tentando sumir, desaparecer daquela realidade cruel. A casa, antes cheia de risos e cânticos de louvor, agora ecoava apenas o vazio da minha alma partida. A angústia era tanta que meu corpo parecia não me pertencer mais. A cabeça latejava, o estômago revirava. A cada memória feliz que vinha à mente, a dor era redobrada, como uma faca que girava em uma ferida já aberta. As reuniões de jovens e menores que eu tanto zelava, a irmandade que eu tanto prezava, tudo parecia tão distante, tão inalcançável. Como eu poderia voltar à casa de oração, erguer minhas mãos, entoar um hino, sem sentir essa mentira me corroer por dentro? Eu não tinha forças, não tinha fé.
Era como se uma voz maligna sussurrasse em meus ouvidos que eu era um fracasso, que meu Deus havia me abandonado, que não havia mais esperança para mim, nem para o meu lar. Aquele era, sem dúvida, o ponto mais baixo, o abismo mais profundo que eu já havia contemplado na minha vida. Uma escuridão que parecia não ter fim, e eu ali, sozinha, mergulhada nela. A paz de Deus, irmãos! Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Depois daquela noite em que o hino 366 tocou na rádio e eu senti um toque suave do Espírito, um fio de esperança se acendeu. Eu ainda estava quebrada, meus dias eram um borrão de tristeza, e encarar a Irmandade parecia uma montanha intransponível. Mas aquela voz e o calor no peito me impulsionaram. Eu precisava ir à casa de oração para o culto oficial de sábado. Cada passo para fora de casa parecia arrastar correntes invisíveis, mas uma sede inexplicável me puxava. Cheguei à comum. O salão estava preenchido pela luz amarelada e familiar, e o murmúrio da Irmandade preenchia o ar. O cheiro de cera e dos bancos de madeira, a melodia que o organista ensaiava ao fundo, tudo me envolvia, mas ao mesmo tempo me sufocava. Procurei um lugar mais ao fundo, quase escondida, com o véu já cobrindo minha cabeça e parte do rosto, como se quisesse me proteger do mundo e do meu próprio julgamento. Senti a vista embaçada, meu peito apertado, as lágrimas ameaçando transbordar. A orquestra começou a tocar. Cada nota foi um bálsamo direto na minha alma ferida. Tocaram o hino Quão bondoso amigo é Cristo. Eu tentava cantar, mas um nó na garganta me impedia, contudo, a melodia me carregava. Eu me senti exatamente como a letra dizia: "Ah, que paz perdemos nós! Ah, que dor no coração!" Aquele era o meu amigo, e ele estava ali, comigo, naquele banco. Então, um ancião se dirigiu ao púlpito. Sua voz calma, mas firme, e suas palavras começaram a penetrar a muralha de desespero que eu tinha erguido. Ele falou sobre a fidelidade de Deus, sobre como o Senhor nunca abandona seus filhos, mesmo na mais profunda escuridão. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Aquelas palavras eram uma carta de Deus para mim, naquele exato momento. Senti um fogo me aquecer, um calor que não vinha de fora, mas de dentro da minha alma. Era Deus falando comigo, me dizendo que Ele estava ali, vendo minha dor, conhecendo cada lágrima. Por um instante, toda a angústia da traição, a confusão, o medo do futuro, tudo pareceu diminuir diante da grandiosidade da palavra. Eu sabia que o problema com meu esposo ainda estava ali, real e doloroso, como uma ferida aberta. Mas naquele momento, tive a certeza que não seria devorada por ela. Havia um refúgio, um porto seguro, e ele estava me chamando de volta. Eu não estava só. Deus estava cuidando de mim. Aquela noite, na casa de oração, reacendeu uma chama que eu pensava estar apagada. O milagre ainda não havia acontecido, mas a fé começava a brotar novamente. Com as poucas forças que Deus me havia dado e com o coração batendo como um tambor descompassado no peito, eu o encarei. A sala, antes um refúgio, parecia agora um campo de batalha silencioso, onde cada móvel testemunhava o peso insuportável de um segredo. A voz me falhou nas primeiras tentativas, como se a garganta estivesse amarrada por um nó de desespero e vergonha. Eu não queria que a verdade fosse real, mas precisava dela, por mais que me dilacerasse. Quando finalmente as palavras saíram, em um sussurro quase inaudível, foram como cumes afiados rasgando o véu da ilusão. Eu sei de tudo. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e ensurdecedor da minha vida. Ele me olhou com olhos que eu nunca tinha visto, não de raiva, mas de um pavor e uma culpa tão profundos que pareciam afogá-lo. A princípio tentou negar, com a voz falhando, mas a evidência era esmagadora, e a força divina em mim não permitia mais subterfúgios. As barreiras desabaram. As palavras da confissão vieram, não sem dor, não sem um choro que parecia rasgar a sua própria alma. Lágrimas, muitas lágrimas. As dele, de um arrependimento que doía na pele, e as minhas, de uma dor que eu nunca imaginei possível,
mas que agora se misturava a uma pequena e frágil semente de esperança ao ver seu quebrantamento. Naquele instante, no meio dos escombros do nosso lar, Deus me mostrou que, por trás da falha humana, ainda havia um coração que poderia ser tocado. Mas sabíamos, no íntimo de nossa alma ferida, que a obra que Deus havia começado ali, naquela sala, não poderia ser concluída sem a intervenção daquele mesmo Deus através dos vasos que ele constituiu. Era um caminho de humilhação, de expor a chaga aberta à luz, mas era o único caminho para a cura. Com o coração ainda pesado, mas com uma determinação renovada pela palavra que me acalentava, decidimos buscar o conselho do ministério. A ideia de expor a nossa dor, a nossa vergonha, a nossa falha a outros irmãos era apavorante. Aquele segredo, por tanto tempo guardado e que quase nos sufocou, agora teria que ser compartilhado. O medo do julgamento, da decepção nos olhos daqueles a quem tanto respeitávamos, era um fardo quase tão pesado quanto a traição em si. A ida até a casa de oração para conversar com nossos amados anciãos e diáconos foi um ato de fé. Cada passo parecia ecoar o peso da nossa situação. Entrar na sala, sentar-me diante deles e começar a besvelar o que parecia irrevelável exigiu toda a coragem que Deus ainda guardava em mim. Minha voz embargava, o tremor nas mãos era incontrolável, mas eu sabia que estava fazendo a vontade de Deus. E para minha surpresa e a glória de Deus, a reação não foi de choque ou de condenação, mas de um carinho e uma sabedoria que só poderiam vir do alto. Seus olhos, cheios de compaixão, a forma como ouviram cada palavra com paciência e amor, me fizeram sentir que não estávamos sozinhos. Eles nos envolveram com a verdade da palavra, com o conselho da boa doutrina, e ali, diante deles, o segredo que tanto nos amarrava foi finalmente quebrado, exposto não ao escrutínio cruel, mas ao cuidado da irmandade e à luz restauradora de Deus. Era o início de um caminho difícil, de uma reconstrução lenta e dolorosa, mas eu sabia que com Deus a obra já estava feita. Os dias após o arrependimento do meu esposo foram um misto de alívio e uma dor que persistia, como uma ferida que cicatriza por fora, mas ainda lateja por dentro. A confiança não se restaurava da noite para o dia, irmãos. Cada sorriso, cada palavra era analisado pelo meu coração machucado. Eu orava sem cessar, pedindo a Deus que tirasse de mim qualquer resquício de amargura, que me desse forças para perdoar de verdade, não só com os lábios, mas com a alma. O ministério, com a sabedoria que vem do alto, nos orientava a buscar a Deus na palavra, a nos ajoelharmos juntos. Era difícil, confesso. Havia dias em que o peso da traição parecia me sufocar de novo, e eu me via chorando baixinho no canto da cama, pedindo a Deus um bálsamo. E Deus, na sua infinita misericórdia, começou a nos mostrar o seu caminho. Com o coração do meu esposo quebrantado, veio também a clareza sobre o caos financeiro em que nos metemos. As contas se acumulavam, os avisos de despejo do aluguel já eram uma realidade que batia à nossa porta. Parecia que o inferno queria levar tudo, inclusive o que restava da nossa paz. Mas foi nesse vale de sombras que a luz da obra da piedade começou a brilhar de forma tão palpável. Lembro-me de uma tarde, quando uma irmã querida, que nem sabíamos da nossa real necessidade, chegou em casa com sacolas de alimentos. "Irmã, senti de trazer isso para vocês. Deus abençoe", disse ela, com um sorriso de anjo. Minha garganta apertou, as lágrimas vieram e eu só conseguia agradecer a Deus por aquele amor desinteressado. Dias depois, ao sair de um culto oficial, um irmão do ministério, com a face serena, me chamou discretamente. "Irmã, o Senhor me tocou, está aqui para ajudar nas suas necessidades. Não se preocupe, Deus é fiel." E me entregou um envelope. Era o que precisávamos para quitar uma parte do aluguel atrasado e evitar o despejo iminente. Não era esmola, era a mão de Deus, estendida através da sua irmandade. Deus seja louvado. E não parou por aí. Meu esposo, com um novo ânimo e o coração em Deus, buscou uma nova oportunidade de trabalho. Aquelas portas que antes pareciam fechadas com cadeados de ferro começaram a se abrir. Uma antiga dívida que nos assombrava e que parecia impagável recebeu uma proposta de negociação tão favorável que só podia ser a providência divina agindo.
Cada pequeno passo era uma confirmação de que Deus estava cuidando de nós, restaurando não só o nosso lar espiritual, mas também o material. Era um processo lento, sim, mas cheio de milagres diários que nos davam a certeza: Deus não havia nos abandonado. Hoje, irmãos, ao olhar para a minha vida, para o meu lar, sinto um nó de gratidão na garganta que mal consigo expressar. Aquela casa que um dia foi palco de lágrimas silenciosas e gritos abafados pela dor da traição, hoje ressoa com a melodia da paz. Vejo meus filhos brincando, rindo, sem a sombra da angústia que pairava sobre eles. As conversas à mesa são leves, cheias de esperança, e as orações que fazemos juntos não são mais um clamor desesperado, mas um louvor sincero por um Deus que tudo pode restaurar. Minha saúde, que parecia ter sido roubada pela tristeza e pela insônia, foi plenamente restituída. Não há mais aquele nó no estômago, aquela opressão no peito que anunciava um ataque de angústia. Eu durmo em paz, acordo com a mente serena e sinto a força do Espírito Santo me impulsionando a cada dia. Voltei a me sentir digna de erguer as mãos na casa de oração, de entoar os hinos com toda a minha alma, sem o peso da vergonha ou da culpa que me impedia de olhar para cima. O Senhor limpou meu nome perante os irmãos, mas principalmente limpou minha alma, mostrando-me que seu perdão é real e abrangente. Meu esposo, irmãos, que obra linda Deus fez na vida dele. Ele não é mais o mesmo homem. Seu retorno à casa de oração não foi por obrigação, mas por uma sede incontrolável de Deus. Hoje ele me auxilia, me apoia e a cada olhar vejo o arrependimento sincero e o amor renovado. Nossa união está alicerçada na rocha que é Cristo, não na areia movediça de nossos próprios méritos. Posso congregar com a cabeça erguida, com a alma leve e sentir que Deus não apenas curou minha ferida, mas a transformou em um testemunho vivo de seu poder. Se a obra que Deus fez aqui no meu lar ressoa com a tua fé, ou se você também crê no poder restaurador do nosso Deus, deixa o teu pensamento nos comentários. Que a paz de Deus reine em cada coração. Hoje, eu vejo que a maior lição que Deus me ensinou é a importância de guardarmos nosso coração e nosso lar na presença dEle, vigiando sempre as companhias e fugindo dos caminhos que prometem facilidades, mas que nos afastam da retidão. A paz duradoura não está no que o mundo oferece, mas na edificação sobre a rocha da sua palavra. E, acima de tudo, a obra mais profunda é a do perdão. Deus nos capacita a perdoar o imperdoável e a reconstruir sobre os cacos, mostrando que sua misericórdia é maior que toda a falha humana. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo essa obra que Ele fez e continua fazendo na minha vida. É uma bênção ver como o Senhor nos sustenta e transforma a dor mais cruel em testemunho da sua infinita misericórdia. Que esta obra possa alertar a todos sobre a importância de guardar o coração e a família na presença de Deus, buscando nele a fortaleza e o perdão para cada passo difícil. Mesmo quando tudo parece perdido, a porta da misericórdia divina está sempre aberta para restaurar e curar as feridas mais ocultas da alma. Se esta obra falou ao seu coração, deixe a paz de Deus nos comentários para fortalecermos nossa irmandade. E para ouvir mais obras maravilhosas, não deixe de assistir também A Organista Parou de Tocar. A glória foi tanta que o inário caiu da mão e a igreja estremeceu, porque Deus continua operando milagres para a glória do seu santo nome.